Ó, o Coliseu em Roma. A gente conhece ele como uma ruína, simplesmente majestosa. Mas essa imagem tão icônica, na verdade, esconde um baita quebra-cabeça. Ele não nasceu assim, quebrado. Então, a pergunta é, o que aconteceu com o resto dele? Pois é, essa é a questão central. Que tipo de força colossal seria capaz de arrancar um pedaço tão grande de um monumento que foi projetado para ser eterno? A resposta, olha, ela nos leva por uma jornada de séculos de história e revela uma verdade bem surpreendente. Então, antes da gente investigar a destruição, vamos voltar no tempo. Vamos tentar visualizar o Coliseu não como esse esqueleto de pedra, mas como a verdadeira joia da coroa de um império no seu auge. Nossa primeira parada, então, o Coliseu como ele era originalmente. Uma fortaleza de beleza, de funcionalidade, um emblema que deveria ser inquebrável, um símbolo do poder e do orgulho de Roma. Quando ele foi inaugurado, lá em 80 d.C., era uma verdadeira ode à engenharia. Imagina só, 4 andares de arcadas perfeitas, tudo adornado com estátuas de mármore que brilhavam ao sol, e com espaço para mais de 50 mil pessoas. Era uma visão de plenitude, algo maciço e imponente. E aqui está o ponto crucial. O Coliseu não era só um estádio. Cada pedra era um pilar de um ideal. Cada arco, uma promessa de que aquilo duraria para sempre. Era a arquitetura funcionando como propaganda, sabe? Projetada para inspirar um temor reverente e passar essa sensação de eternidade. E agora, a gente avança para o presente. Do perfeito ao quebrado. É exatamente aqui que o mistério começa de verdade, com aquela imagem que todo mundo conhece. Essa comparação mostra a transformação dramática. Onde antes existia uma estrutura completa, hoje existe uma ausência. A parte sul do monumento simplesmente sumiu. A carne do Coliseu foi arrancada, expondo as suas entranhas de tijolo e concreto. O que nos traz de volta à nossa pergunta. Se ele foi construído para ser inquebrável, o que foi que o quebrou? A resposta não está em um único evento, não. Foi um processo lento e inexorável. O primeiro culpado que a gente encontra nessa investigação é a própria natureza. O tempo por si só já é um inimigo implacável, né? Mas aqui os efeitos dele foram acelerados por eventos, cataclísmicos. A história começa com o abandono. Depois que os jogos de gladiadores acabaram, o Coliseu deixou de ser o centro das atenções. Lá no século V, alguns terremotos já começaram a enfraquecer a estrutura, mas foi um evento bem específico que deu o golpe mais devastador. Olha, o tremor de 1349 não foi um abalo qualquer, foi um cataclismo. Ele rasgou o tecido de Roma e encontrou no Coliseu uma estrutura que já era milenar, já estava vulnerável. A parte sul desabou de forma espetacular, abrindo aquela ferida cavernosa que define a silhueta do monumento hoje em dia. Mas a história, ela não acaba aqui. Porque o terremoto, por mais devastador que tenha sido, ele só preparou o terreno. A maior ameaça ao Coliseu não veio da terra, mas das mãos dos próprios romanos. É isso mesmo. A maior força de desconstrução foi a própria humanidade. Durante séculos, o Coliseu não foi visto como uma relíquia histórica, mas como algo muito mais prático, uma pedreira super conveniente bem no coração da cidade. E não foi um vandalismo aleatório, foi um desmantelamento metódico. O mármore, os grampos de ferro que uniam os blocos, o bronze, até as estátuas, tudo foi sistematicamente retirado e reutilizado. O valor prático dos materiais acabou superando o respeito pelo monumento. E para onde foram todos esses materiais? Bem, eles construíram a Roma que a gente conhece hoje. Partes da Basílica de São Pedro, palácios de famílias nobres como os Barberini e os Farnese, a Roma do Renascimento foi literalmente erguida com as pedras do Coliseu. Essa prática ficou tão famosa, tão notória, que deu origem a um ditado romano bem amargo, uma piada que captura perfeitamente a ironia de toda a situação. A família Barberini foi uma das mais importantes a usar o Coliseu como se fosse a sua fonte particular de material de construção. Esse ditado é um lembrete poderoso de como a cidade se canibalizou, usando seu passado glorioso como alicerce para o seu futuro. Então, quando a gente olha para o Coliseu hoje, não estamos vendo só o que sobrou. Estamos, na verdade, lendo uma história complexa, uma história gravada diretamente na pedra. Cada falha na estrutura é, na verdade, uma narrativa. A grande lacuna é o eco silencioso do terremoto. Os inúmeros buracos são as cicatrizes da extração de metal. E a ausência do mármore?
Bom, ela é a presença dos palácios renascentistas. As cicatrizes são as páginas mais vivas de um livro de pedra. E esse é o ponto fundamental. O Coliseu não foi apenas destruído, ele se transformou. Suas partes que faltam não desapareceram, elas foram realocadas. O monumento se reinventou, tornando-se o próprio tecido da cidade que o cercava. O que a gente vê hoje no Coliseu não é a perfeição de um monumento intocado, mas sim a beleza crua da sua sobrevivência. E isso nos faz pensar, no final das contas, uma ruína é uma história de perda ou é uma história de transformação?